Hoje vamos dar continuidade com o nosso estudo tratando acerca da jornada da vida de Abraão. Hoje é a terceira lição estudando a vida da jornada de Abraão. O título de hoje é Grande Vitória. A passagem que lemos hoje nos mostra como Abraão viajou. Lembra-se que este é o mar Mediterrâneo e ele entrou Canaã do norte desta forma aqui. Ele entrou de Siquém e foi se instalar entre Betel e Ai. Ele acampou em algum lugar entre Betel e Ai. Ele foi continuamente ao sul e houve uma grande fome que o levou a ir até o Egito, aonde algo muito terrível aconteceu. E Deus transformou essa coisa terrível para Abraão em bênção, e daí ele volta com muitas riquezas materiais. Esta é basicamente a linha histórica do que lemos hoje. A palavra Betel significa casa de Deus. Em hebraico, Betel significa casa de Deus. Então esta é a casa de Deus. E este nome surgiu no tempo de Jacó. Não era Betel antes. Este lugar era chamado de Luz e Jacó veio, descansou aqui, viu o céu aberto. Havia uma escada que chegava até o céu e Deus estava no topo. Quando ele despertou do sono, ele diz: esta é realmente a casa de Deus. E daí ele dá o nome de Betel. O nome Ai significa monte de ruína em hebraico. Não é bom nome. É monte de ruínas. Significa a destruição. E Abraão acampa-se entre Betel e Ai, entre a casa de Deus e o monte de ruínas. E o que ele faz ali? Invoca o nome do Senhor. Isto é como se for a nossa vida. A vida de Abraão é como a nossa vida. Na nossa vida sempre nos encontramos no meio entre a casa de Deus, o lugar da bênção, e um monte de ruínas. Como tenho dito, a nossa vida é uma série de escolhas. As escolhas que fazemos determinam se iremos caminhar na casa de Deus ou no monte de ruínas. Para que consigamos fazer boas escolhas como Abraão, precisamos sempre invocar o nome do Senhor. Isso significa que precisamos todo o tempo estar em adoração a Deus e buscar o seu conselho com relação a quaisquer escolhas com que nos deparamos. E mesmo que ele tenha feito tudo isso, às vezes ele cometeu falhas. Ele, o pai Abraão, cometeu muitas falhas. Uma das falhas é que houve fome em Canaã. E o que ele faz? Ele desce para o Egito. Essa foi uma das falhas. Por quê? Porque se olhar em Gênesis capítulo 26, versículo 4 a 5 e o versículo 12, me desculpe, versículo 1 e 2, em Gênesis capítulo 26, versículo 1 a 2, e diz que no tempo de Isaac também houve fome. É como aquela fome que aconteceu durante o tempo de Abraão. Quando a fome surgiu, Deus apareceu a Isaac. E o que é que ele disse? Deus chega
e diz ao Isaac: não desça ao Egito, permaneça nesta terra, eu serei contigo. Ao chegar no versículo 12, porque Isaac obedeceu e não foi ao Egito, diz que Isaac semeou e colheu 100 vezes mais de bênçãos, mesmo no tempo de fome. Olhando para isto, concluímos que Abraão não deveria ter ido ao Egito, deveria ter permanecido na terra de Canaã, que é a terra prometida. A Bíblia promete que haverá fome nos últimos tempos, em Amós capítulo 8, versículo 11. Não é o tipo de fome em que nós pensamos, mas diz que é uma fome espiritual. O que é a fome espiritual? O livro de Amós explica que o povo estará a correr de um lado para o outro, à busca da palavra de Deus, mas não serão capazes de encontrar. Então, será a fome da palavra de Deus. Enquanto nos aproximamos dos últimos tempos, o mundo estará cada vez mais escuro, pecaminoso, mais corrupto. E por causa de tudo isto, haverá dor e sofrimento no mundo. E as pessoas estarão buscando o lugar da consolação, onde poderão ouvir a palavra de Deus. E estarão buscando ali e acolá. E não haverá nenhum lugar em que encontrarão a palavra de Deus. E esta é a fome mais temida que chegará. Pessoas entrarão até nas igrejas, mas não ouvirão a palavra de Deus. E de fato eu estou notando que esta fome tenha já começado. Poderá andar ao redor do mundo, será difícil encontrar a palavra de Deus. Enquanto nos aproximamos desta fome, precisamos saber como nos prepararmos. E o homem que nos ajuda em saber como nos preparar é José. Deus falou a José como se preparar contra a fome, mesmo no Egito. Ele lhe mostrou através da revelação que haverá 7 anos de abundância e 7 anos de fome. E o que deve acontecer é que nos 7 anos de abundância devemos guardar os alimentos como forma de preparação para os 7 anos da fome. É a mesma coisa espiritualmente. Quando estamos bem, devemos ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e gravarmos no nosso coração, para que quando o tempo de fome chegar, possamos ter a palavra dentro de nós, para que possamos nos alimentar dela e podermos compartilhar com os outros. Cada um de vocês deve ser capaz de ensinar a palavra de Deus, não apenas ouvi-lo. Deve estar capacitado com relação à palavra de Deus para poder compartilhar aos outros. Porque, na verdade, estes dias estão chegando. Quando a fome chegou, Abraão foi para o Egito. Enquanto caminhava, ele teve medo porque a sua esposa Sara era muito bonita. E ele instrui a ela para mentir e dizer que é sua irmã. E como sabemos, os servos de Faraó falaram dela, Faraó havia tomado para que se tornasse a esposa dele. E Deus aparece e repreende a Faraó e diz a ele que esta é a esposa do profeta. E por causa de Sara, a casa de Faraó foi castigada. E o que ele fez? Chamou Abraão e devolveu a sua esposa junto com muitos bens. E Abraão volta do Egito
sendo um homem muito rico, estabelece entre Betel e Ai. Isso é o que quero falar hoje. No Egito, Abraão se encontra com um poder estrangeiro e ele sai de lá vitorioso. Então, o subtítulo de hoje é Grande Vitória. Deus deu a Abraão uma grande vitória no seu tempo de vida. A nossa vida é uma série de batalhas. Lutamos várias batalhas todos os dias. De manhã é a batalha de acordar, a batalha de nos levantarmos para a escola, para o trabalho ou qualquer lugar. Nós precisamos de Deus para alcançar vitória nas nossas vidas. E a vida de Abraão nos mostra como podemos alcançar isso. Abraão fora capaz de alcançar grande vitória exterior porque ele já tinha muitas vitórias interiores. Isto é o que precisamos compreender para que possamos vencer no exterior o mundo. Precisamos ser vencedores por dentro primeiro, no nosso interior. Que tipos de vitórias ele tinha no seu interior? Primeiro, ele tinha vitórias nas suas decisões. Quando tomamos uma decisão na nossa vida, é uma pequena batalha. Precisamos sair disso vitoriosamente. Deus veio ter com Abraão e disse: quero que saia da sua terra, da sua parentela, para o lugar que vou te indicar. Imediatamente ele tomou a decisão de obedecer. E esta foi uma das pequenas vitórias no seu coração, quando decidiu obedecer à palavra de Deus. A batalha em nós agora é da carne contra o espírito. Os desejos da nossa carne contra os desejos do nosso espírito. Precisamos apoderar o nosso espírito para que sejamos vitoriosos nas nossas tomadas de decisões. E a alimentação que vai fortalecer o nosso espírito é a palavra de Deus. Da mesma forma que alimentamos os nossos corpos, precisamos alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus. E porque Abraão foi vitorioso nas suas tomadas de decisões, deixou a sua parentela, a casa de seu pai, e foi ao lugar que Deus lhe tinha falado. Ele veio até Canaã, Deus esteve com ele em qualquer lugar que ele ia. Segundo, Abraão teve vitória em ceder aos outros. Ao voltar do Egito, se estabeleceu num lugar entre Betel e Ai, e ele era um homem muito rico. E junto com o sobrinho Ló eram muito ricos. E notaram que não poderiam viver mais juntos porque tinham muitos animais. E ao ver que havia esse problema, ele cedeu ao seu sobrinho a primeira escolha, a oportunidade de escolher um melhor lugar. Se escolher ir à direita, eu irei à esquerda. Se ir à esquerda, eu irei à direita. Abraão cedeu a Ló, ainda que ele era o mais velho e tinha a autoridade e o direito de escolher primeiro. Ele poderia ter tomado a primeira escolha, mas não fez isso. A Bíblia nos dá uma regra de ouro. Faça aos outros o que gostaria que fosse feito para si. Precisamos saber ceder aos outros e nos submeter uns aos outros. Leva um pouco de sacrifício para fazer isso. Mas é uma vitória que Deus quer que cada um de nós tenha. Vamos olhar para Filipenses capítulo 2, versículo 3 a 4. Filipenses capítulo 2,
versículo 3 e 4. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4 diz: Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Certo? Esta é a palavra de Deus. Nada façais por rivalidade nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Abraão conseguiu fazer isso. Nós muitas das vezes não conseguimos. Nós muitas das vezes nos consideramos os mais importantes. E todas as outras pessoas colocamos-las no segundo ou terceiro lugar. Mesmo que possamos dizer de boca para fora que nós os consideramos, mas interiormente é certo que desconsideramos-los. E a Bíblia nos fala para fazer o oposto, humilhar-nos a nós mesmos, considerar aos outros mais importante do que a nós mesmos. Olhar pelos interesses pessoais dos outros, não apenas para os meus próprios interesses. Especialmente aqui na igreja em que estamos. Hoje, quando irmos na confraternização, vou olhar quem corre para pegar o prato e servir primeiro. Veja se consegue se ensinar esse pequeno princípio, porque tudo começa com as pequenas coisas. Assim sendo, Abraão foi vitorioso ao ceder aos outros. Terceiro, Abraão foi vitorioso contra a tentação de bens materiais. Se avançarmos para Gênesis 14, tem uma batalha que surge. Os 4 reis do oeste atacam os 5 reis, onde se incluía o rei de Sodoma e de Gomorra. Eles os derrotam e levam cativo todas as pessoas e bens. E uma das pessoas levadas foi o Ló, o sobrinho de Abraão. Um informante vem dizer a Abraão o acontecido, e Abraão vai com os 318 e luta com os reis e derrota-os. Ele resgata a Ló e os bens de pessoas que haviam sido levados cativo por aqueles reis. Ao voltar, 2 pessoas vêm ao encontro dele. Quem são? Um deles tem o nome de Melquisedeque. Ele é o rei de Salém e o sacerdote de Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo. E a outra pessoa que vem ao encontro de Abraão é o rei de Sodoma. Salém é a palavra antiga para Jerusalém e significa paz. Em outras palavras, Melquisedeque é o rei da paz. E estas 2 pessoas vêm encontrar o vitorioso Abraão. O que traz o Melquisedeque? Ele vem com o pão e vinho e abençoa a Abraão. E ora a Deus para que Abraão seja abençoado. Então, o que é que o rei de Sodoma traz? Todos os bens e pessoas que Abraão resgatou daqueles 4 reis pertencem ao rei de Sodoma. E o rei de Sodoma diz a Abraão: você toma tudo, os bens, tudo, o gado, tudo que você resgatou, fica com tudo isso. Eu quero que fique com todas as posses, porque nos salvou. Essa era uma grande tentação. Eram grandes posses. Sodoma era grandemente rico. Era uma terra de riquezas. E o que diz Abraão? Diz que não tomarei nem um tostão de tudo,
a menos aquilo que os meus homens comeram. Eu não quero que as pessoas digam o rei de Sodoma enriqueceu a Abraão. E ele diz que toma todas as posses e todo o povo e vá. Mas ele aceitou os pães de vinho de Melquisedeque. Posso dizer que foi uma grande batalha para Abraão tomar esse tipo de decisões. E creio que estes dois homens aqui nos mostram as nossas escolhas quanto à árvore da vida e à árvore do conhecimento do bem e do mal. Assim como Adão e Eva tiveram que tomar decisões. Será que vou tomar a bênção espiritual de Deus ou vou à busca de dinheiro, as riquezas? Qual é que será a minha escolha? Adão e Eva escolheram erradamente, mas Abraão fez uma boa escolha. Ele aceitou a bênção, o pão e o vinho que Melquisedeque lhe trouxe. É claro que este pão e vinho tipificava o pão e vinho da ceia do Senhor que Jesus deu aos seus discípulos na noite antes da sua crucificação, ou seja, na noite em que foi traído. E tipifica também o vinho e o pão que tomamos na nossa comunhão, ou seja, do Senhor. É a bênção de Deus para nós, a bênção espiritual. Vencer a tentação contra aquilo que é a riqueza material significa que tem um coração que está entregue em busca de bênção espiritual do que coisas materiais. Isto significa colocar as nossas mentes nas coisas de cima e não nas coisas de baixo. Isto vai nos ajudar a fazer boas escolhas. Quando vencemos aí, então, essas bênçãos materiais virão ao nosso alcance. Não vamos à sua busca, é Deus que nos acrescenta. E é este o tipo de bênção que nós queremos ter. E lá em Provérbios capítulo 10, versículo 22, a Bíblia diz que quando Deus nos abençoa com bênçãos materiais, não vem com choros ou dores. Não há nenhuma dor que advém com o dinheiro que recebemos de Deus. Quando saímos e tomamos das pessoas, vem com dores e sofrimentos. E daí já não pode dormir em paz à noite. Há problemas. Você tem muito dinheiro entrando, mas tem muito dinheiro saindo também. Por que isso? É porque essa não é bênção que vem de Deus. Quando aprendemos a escolher bênçãos espirituais acima das bênçãos materiais, é daí que podemos ter a ambos. Quarto, Abraão foi vencedor na sua obediência. Ele foi vitorioso na sua obediência. De que obediência falamos aqui? A obediência em que foi requerido a entregar o seu filho Isaac como oferta queimada. O Isaac era o último amor de Abraão. Era o amor principal. Era tudo quanto ele amava na vida. Fora o filho que Deus lhe deu quando tinha 100 anos de vida. Para que Abraão fizesse isto, o que precisou fazer? Lembre-se que Deus falou com Abraão que toma o seu filho Isaac, a quem você ama, e para o oferecer em holocausto no Monte Moriá. E levou a ele 3 dias para chegar naquela montanha. Era uma viagem de 3 dias. Imagina levar o teu filho para o matar e tens que andar 3 dias. Imagina o que está passando pela sua mente durante estes 3 dias. Os 3 dias de viagem de Abraão era o tempo em que ele deveria morrer para si mesmo.
ele, Abraão, deveria morrer primeiro para cumprir este mandato. Por quê? Porque o comando de Deus ia contra todo o senso de sentido e todo o senso do raciocínio, do pensamento humano. Ia contra toda a moralidade e ética, até mesmo contra a lei da terra. Matar o seu filho é legal isso? Não, não. É contra a lei. Este comando ia contra tudo quanto o ser humano pensa que é certo a se fazer. Em curtas palavras, não fazia nenhum sentido. Mas Abraão fez isso. É por isso que fora chamado o pai da fé. Para conseguirmos fazer isso, precisamos aceitar morrer para nós mesmos, tirarmos os nossos pensamentos de lógica. Precisamos nos despir das nossas mentalidades humanas e desejos humanos e confiar apenas na palavra de Deus. Pessoas vão dizer que você enlouqueceu ao fazer isto. Se olhar para Romanos capítulo 7, versículo 21 a 24, Paulo diz que no meu coração eu quero guardar a lei de Deus, mas na minha carne eu estou contra ela. Mesmo que por dentro eu queira fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, acabo não fazendo. A razão é porque o corpo da morte está sobre mim. E aqui ele chama a carne o corpo da morte. Por quê? Porque é pecaminoso. E o pecado leva à morte. Certo? O nosso corpo de morte é chamado de corpo de morte. O nosso corpo pecaminoso, aliás. Este corpo está vivendo na morte agora mesmo. Mas a nossa alma é vivo por causa de Cristo. E daí há batalha no nosso interior. Mas quando o Espírito de Deus ajuda-nos e vencemos a este corpo do pecado, como aconteceu com o pai Abraão, e aí somos capazes de obedecer a palavra de Deus, isto é despir-se do corpo da morte. Em outras palavras, é como a ressurreição espiritual. Nós vencemos e derrotamos o nosso corpo da morte e ressurgimos na ressurreição vitoriosa em Cristo. Isto é o que deve acontecer conosco. Devemos morrer para nós mesmos. E usamos o termo morrer porque é difícil, é muito pesado para que possamos derrotar a este corpo da morte. Jesus ressuscitou no terceiro dia para nos mostrar que com Deus isso é possível. E esta é uma promessa. Assim que ressuscitei Jesus dos mortos, sou capaz de te dar poder de derrotar esse seu corpo de morte, para que possamos andar na novidade da vida, de acordo com a sua palavra. E esta é a promessa de Deus sobre nós, e é o que a vida de Abraão nos ensina, que isto é possível. Não é fácil e não vai acontecer subitamente, mas se perseverarmos na nossa fé, seremos capazes de fazer isto. É porque Abraão foi capaz de ter essa vitória interior. Isso resultou em ele somar vitórias exteriores contra o faraó, contra os 4 reis e mais. Se queremos a vitória sobre as nossas vidas, precisamos termos a vitória no nosso interior primeiro. Isso deve tomar a primazia. Se não conseguirmos derrotar-nos a nós mesmos, não conseguiremos atrair nenhuma ou alcançar nenhuma vitória. Concluindo, a Bíblia nos fala que a vitória é a nossa fé. A nossa vitória interior provém da nossa fé.
Primeira de João, capítulo 5, versículo 4 e 5 diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Esta é a nossa vitória. A única forma que podemos vencer este mundo é através da fé em Jesus Cristo. É a fé que nos ajudará a vencer a nós mesmos e a este mundo. Também vamos olhar para Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, mostra que a vitória também vem no relato deste livro. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Só podemos vencer neste mundo se não amarmos a nós mesmos, mesmo quando nos depararmos com a morte. E venceram quando estavam dispostos a arriscar as suas vidas pela palavra de Deus e a sua vontade. Vamos ler Isaías capítulo 41, versículo 8 a 10. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitarei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o seu Deus, eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Todas essas promessas são para os descendentes de Abraão, porque Abraão é o amigo de Deus. Assim aqui se diz. Deus quer nos ajudar por causa de Abraão, seu amigo. Por isso que em Hebreus 2, versículo 16 diz: este versículo me chocou bastante. Diz que Deus nem ajuda aos anjos. E ele diz aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 16: pois é evidente que ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. E eu oro que cada um de nós aqui se torne descendente de Abraão. E daí nos tornaremos vitoriosos em todos os aspectos da nossa vida. Amém. Vamos orar. Amado Papai, te agradecemos pela graça que tem nos dado hoje. Pai, ajuda-nos a nos tornar os verdadeiros descendentes de Abraão, para que possa nos ajudar em todo o canto em que nos voltarmos, para que o seu braço estendido seja conosco, possa nos fortalecer e nos liderar em vitórias todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus oramos. Amém.